Enquanto navegava pela internet, existe uma grande chance de você já ter ouvido essa música. Ou talvez essa? Ou essa? O curioso é que todas elas vieram da mesma franquia. Uma franquia que influenciou milhares de jogos, criou uma das maiores comunidades de fãs do mundo inteiro e provavelmente já apareceu na sua frente dezenas de vezes, sem você nem perceber. Quem acompanha o canal provavelmente já me ouviu falar de Touhou em algum vídeo, até o Xenosberg já tá cansado de me ouvir falar durante as nossas conversas o quanto que eu gosto desse jogo. E ele não entende como que eu gosto de um jogo e que tem tanto tiro na tela e que nem o personagem direito você consegue ver. E por esse motivo eu decidi fazer um vídeo explicando não só ele, mas a vocês também, porque eu gosto tanto desse universo. E talvez fazer vocês se apaixonarem tanto quanto eu nele. Vamos começar do começo. A história se passa em Gensokyo, uma terra isolada do mundo moderno, onde aquilo que foi esquecido pela humanidade ainda existe. Então diversas criaturas sobrenaturais, como yokais, deuses, espíritos, fadas, fantasmas, todos esse tipo de criaturas vivem lá. E com essa variedade de criaturas, é comum que algumas delas causem certos problemas. Isso são os chamados incidentes, e cada um dos jogos trata de um incidente. E é por isso que existe a sacerdotisa Hakurei, alguém que tem a função de vigiar a barreira que separa os mundos e resolver esses incidentes que ameaçam Gensokyo. Ouvindo tudo isso, provavelmente uma dúvida surgiu na cabeça de vocês. Por que a barreira existe e por que todos os yokais e criaturas fantásticas foram lá para esse mundo separado? E isso é algo bem simples de responder. Com o avanço da tecnologia e da modernização, os humanos se tornaram mais numerosos e começaram a acreditar menos em yokais e nesses fenômenos inexplicáveis. E isso é o que dá força para os yokais continuarem existindo. Então, se essas criaturas quisessem continuar existindo, elas precisariam gerar problemas à sociedade humana. E por isso foi feito o acordo entre alguns yokais e alguns humanos que separaria esse mundo. Por isso a barreira Hakurei foi criada, para separar o mundo humano do mundo fantástico. Inclusive, algo bem interessante é que a barreira não é uma barreira física, ela é uma barreira lógica, algo conceitual. Então, coisas de fantasia, crianças só podem ficar do lado de dentro e separa do mundo de fora. O que significa que de vez em quando aqueles objetos que somem do nada porque você esqueceu deles, ou animais extintos, eles aparecem em Gensokyo. Já falei demais sobre a lore, né? Não é isso exatamente que vocês querem saber. Vamos falar sobre o jogo em si. A franquia ela é dividida entre duas eras. A era PC 98, que corresponde aos 5 primeiros jogos da série, e que foram feitas para os computadores japoneses NEC PC 98. Foi durante esse período que Touhou começou a se consolidar. Inicialmente ele não era um jogo de bullet hell, como ele é conhecido atualmente. O primeiro jogo ele é mais parecido com aqueles jogos estilo Brick Breaker, que você tem uma barrinha que você tem que acertar a bola para ela quicar e quebrar algum bloco. É algo parecido com isso, só que no caso você joga com a Reimo, a personagem principal da maioria dos jogos, e uma esfera Yin Yang, tão poderosa que consegue destruir a maioria dos inimigos, inclusive ela mesma, que não tem capacidade de controlar totalmente a esfera. Você precisa acertar a esfera com algum ataque, para ela não acertar em você e te causar dano, para ela rebater e acertar os inimigos. Durante o primeiro jogo você tem duas rotas, uma em que você vai pro Jigoku, o inferno, e outra que você vai pro Makai, o mundo demoníaco. Cada rota tem chefes e finais diferentes. É só a partir do segundo jogo que ele começa a chegar mais perto do que nós conhecemos atualmente. Ele se torna um jogo de tiro vertical, mas ainda é bem mais primitivo do que os bullet hell que nós temos atualmente. E eu não vou explicar sobre todos os jogos aqui, só queria dizer que durante esse início a franquia era bem diferente do que é atualmente. Foi só a partir da segunda era, a era Windows, e que os jogos tiveram esse estilo formado, como nós conhecemos atualmente. Inclusive, uma coisa que eu não falei pra vocês, mas esse jogo foi criado por um estúdio chamado Team Shanghai Alice, e por incrível que pareça só tem um único membro nesse estúdio, que é o Zoom, o próprio criador. Então é ele que fez a programação, a arte, a música, o roteiro, os personagens, da maioria dos jogos. Obviamente não de todos, tem alguns jogos em que, principalmente os mais diferentes, que são os jogos spin-off, que ficam entre os números principais, tipo entre o 7 e o 8 tem o 7.5, que é um jogo de luta, e esses jogos ele tem a parceria de alguns outros estúdios. Mas nós vamos falar sobre esses jogos depois. Falando agora sobre os jogos da era Windows, que são bem mais tranquilos de você conseguir jogar, afinal das contas eles não estão presos a um PC antigo japonês.
O primeiro jogo foi lançado em 2002, Touhou 6, Embodiment of Scarlet Devil, um dos meus jogos favoritos da franquia, que inclusive vai ganhar um remake que vai sair em setembro! Desculpa, eu fiquei muito animado com esse anúncio que saiu na Nintendo Direct. Mas enfim, a era Windows tá aí até hoje. Lançaram ano passado ou esse ano, não lembro exatamente, o Touhou 20. Então tem muito jogo, fora os spin-offs. E como eu falei, foi mais ou menos a partir daqui, um pouco antes, no Touhou 5, foi que o jogo se consolidou como um estilo Bullet Hell. E se você não sabe o que é Bullet Hell, é um jogo onde tem muito tiro na sua tela, você tem que ficar esquivando e... muitas pessoas conhecem como o joguinho da navinha, que vem inimigo, atira em você, você tem que esquivar e tem que atirar neles. Mas nesse caso é com garota de anime. É sério, esse jogo quase só tem mulher. A maioria dos personagens é mulher e de personagem jogável e boss é só mulher. Tem um personagem masculino que eu conheço, que é o dono de uma lojinha lá, e alguns outros personagens relevantes para a história de alguns outros personagens, como o filho de uma deusa lá que por causa da morte dele ficou muito irritada e que virou a principal antagonista do 15º jogo. Falando um pouco mais sobre a gameplay, o jogo normalmente ele tem 4 dificuldades: a dificuldade fácil, normal, difícil e lunático. A dificuldade fácil, ela é bem mais tranquila, só que ela só tem 5 fases, enquanto as outras tem 6 fases e se você concluir alguns requisitos você desbloqueia o estágio extra. Então se você quiser ter toda a experiência de Touhou, você tem que jogar a partir do normal, mas o fácil é o modo que você provavelmente vai iniciar para treinar, porque se você considera algum jogo difícil, eu recomendo dar uma olhada nesse jogo, jogar e depois refazer sua lista, porque o modo lunático é impossível. Eu acho que eu não passei nem da fase 3 do lunático sem usar um continue. Mas se você não gosta de Bullet Hell, como eu já falei anteriormente, tem alguns jogos spin-offs. Normalmente eles são entre números, e esses jogos spin-off normalmente não são o estilo Bullet Hell comum. Alguns ainda são Bullet Hell, mas misturados com algumas outras coisas, como desafio de puzzle, de fotografia, um shoot'em up, algumas coisas assim. Mas tem diversos jogos de luta, como 7.5, 10.5, 13.5 e 15.5, talvez tem mais alguns que eu não posso não me lembrar agora, mas que são jogos de luta e ainda assim tem alguma coisa inspirada no Bullet Hell, como por exemplo os personagens podem soltar os diversos tiros delas para poder atrapalhar o inimigo. Por exemplo, no 5.5 você voa, então você tem o espaço aéreo, você pode ir para cima, para baixo para esquivar dos ataques. Todos eles também têm um sistema chamado Spell Card, tanto nos de Bullet Hell quanto nos de luta. Inclusive nos de luta é bem interessante, porque você pode escolher montar o seu deck de cartas. E quando você utiliza uma carta, você substitui algum ataque. Então você tem, vamos supor, 3 ou 4 cartas diferentes para meia lua para frente. Aí no meio da batalha você pode utilizar essa carta e substituir o seu ataque atual por outro ataque. E dando uma resumida bem pequena, que eu também não tenho tanto conhecimento sobre esse sistema, mas o sistema de Spell Card é como se fosse um contrato do duelo. Em Gensokyo tinha o problema de que os duelos às vezes podiam causar muitos danos colaterais e talvez causar a destruição de Gensokyo. Então o sistema é como se fosse um contrato que permite um duelo de uma maneira mais controlada e justa. Eles criam o seu ataque, o seu Spell Card, e aí quando você for utilizar ele, você tem que falar que você vai utilizar o ataque, e daí tem algum padrão específico. Por exemplo, nos jogos de Bullet Hell, quando aparece um Spell Card, ele é um padrão específico de ataque. Agora, o ataque do boss muda e se torna outros tiros. Então, se você não gostar do estilo Bullet Hell, você ainda tem outras diversas coisas que você pode jogar, principalmente se você é fã de jogo de luta. Mas o que com certeza é um dos pontos fortes de Touhou, não só na minha opinião, mas de diversas pessoas que curtem, é a música. Oh, coisa maravilhosa, as músicas são incríveis. Se você conseguir ouvir várias delas, você vai notar que todas elas têm algum tipo de padrão, aquele padrão que você vai ouvir e falar, isso é Touhou. Mas mesmo assim, todas as músicas são diferentes, únicas, e muitas delas combinam com o personagem. Eu não conheço muito de música, mas tem um canal que eu recomendo bastante, o Davi Vasque. Ele faz vídeos analisando músicas de diversos jogos, então ele já fez de Touhou, de Undertale, de Dark Souls, de Nier, diversos jogos, Hollow Knight, e quando ele ouve essas músicas, normalmente ele fala, nossa, isso aqui passa uma ideia de tragédia, uma ideia de raiva, alguma coisa assim, e bate completamente com o que é o personagem. Então o Zoom, o criador, ele consegue se expressar muito bem através da música. As músicas são tão boas que eu tenho diversas delas baixadas e na minha playlist. Às vezes eu abro o jogo só pra poder ficar jogando e ouvindo aquela música. E continuando no tema da música, por mais que você não conheça muito de Touhou, como eu tinha falado no início do vídeo, você provavelmente já deve ter visto Bad Apple. Se tornou um meme tão famoso que virou até regra da internet. Tem a regra do se existe roda Doom e também tem se existe toca Bad Apple. Então tem versão em coisa da vida real, tipo uma maçã, tipo teclado.
em terminal de comando, em Minecraft, em Roblox, tem até a versão dentro do Doom, tem um vírus que faz Bad Apple, tem tudo, tudo. Tem adiante um pequenino que ficou bem famoso até pelo O Meu Amor, que virou meme viral. Ou seja, é um remix de um remix. Porque Adianta um Pequenino já é remix de uma música de Touhou. Aí O Meu Amor virou o remix do remix. Tem Night of Nights, que é um remix de uma música de boss. E ficou famoso em diversas edits e vídeos por aí. E tem muito remix. E é muito fácil, porque os direitos autorais de Touhou é uma coisa bem abrangente que eu vou conversar posteriormente com vocês. Falando agora em Undertale, que eu comentei anteriormente, o criador do jogo, Toby Fox, ele já afirmou diversas vezes que é muito fã de Touhou, inclusive tem algumas coisas inspiradas. Os dois criadores já se encontraram uma vez, já conversaram. Inclusive teve duas músicas, se eu não me engano, que eles fizeram em colaboração para um jogo de Touhou focado em música, que é Owen Was Hero, que é a mistura do tema da Flandre de Touhou 6 e da Undyne. E duas versões da colaboração, que é Necrolovania e Megalovania of the Empty Course, que é uma mistura dos temas do Sans e da Yukari, que inclusive a Yukari foi comentada em um dos vídeos de personagens que solam o Gojo. Se você não assistiu, vai dar uma olhada, que você com certeza vai gostar. Falando agora um pouco sobre as personagens, tem personagem pra tudo quanto é tipo de gosto, de aparência, de personalidade, de poder. É sério, tem diversos personagens com poderes completamente diferentes um do outro e pra tudo quanto é gosto. Quer dizer, a menos que você prefira personagens masculinos, porque aí não vai ter pra você. Cada uma delas é bem diferente entre si, com uma personalidade bem única. Por exemplo, a protagonista, a Reimu Hakurei. Ela é a sacerdotisa que é responsável por manter o Gensokyo em ordem. Ou seja, o trabalho dela é muito importante. Mas ela não é o que você esperaria de uma protagonista que sempre tá pronta pra ação, sempre quer lutar. O que ela quer é ficar tranquila no santuário dela, tomando seu chazinho, recebendo suas oferendas. E quando acontece alguma coisa, ela normalmente não quer ir. Ela só vai quando as coisas apertam mesmo, que ela realmente precisa agir. Tem a Marisa, que é a deuteragonista do jogo, uma maga humana. Ela não tem nenhum poder especial, mas se dedica muito para aprender magia e é uma das melhores magas que tem na série. Então ela tá sempre à procura de novos livros, novos recursos mágicos. Aproveitando que eu tô falando de magia, eu falei que cada personagem tem um poder diferente. E isso inclusive na magia. Mesmo tendo outros personagens magos, como a Patchouli, que é uma personagem muito mais calma, muito mais séria, quieta, elas têm sua diferença. Enquanto a Marisa é uma maga mais ocidental, a Patchouli é uma maga mais oriental. Ela manipula os 5 elementos chineses, que na verdade são 7, que representam os dias da semana. Momento cultura aqui agora pra vocês, hein? No Japão, os dias da semana são baseados nos elementos. Então, terça-feira tem o kanji de fogo no início. Quarta-feira, o de água. Quinta-feira, o de floresta. Sexta-feira, o de ouro, que seria o metal. E sábado, o da terra. Esses seriam os 5 elementos normais, mas como eu falei, tem 7. Que seria o sol e a lua. Domingo utiliza o kanji de sol e segunda o kanji de lua. Falando de outros personagens, nós temos a Sakuya, a minha personagem favorita. Ela é a empregada-chefe de uma mansão de uma vampira que é descendente de Vlad Tepes. Seus poderes são claramente inspirados no Jill, já que ela para o tempo, inclusive a carta, o Spell Card, é Sakuya Word. E joga faquinha, mas seus poderes não se limitam só a isso, já que ela consegue manipular o espaço também, pois a mansão é de um tamanho e quando você adentra lá ela parece muito maior, parece que os corredores se estendem muito mais. Ela é uma personagem misteriosa, que aparentemente é humana, mas parece ter vivido por muito mais tempo do que isso. Por ser uma empregada, ela é bem polida e educada, mas isso só com as pessoas mais próximas dela, principalmente com sua senhora. Com as outras pessoas, normalmente ela é meio irônica, seca. E para contrastar um pouco com essa imagem, às vezes ela é bem avoada, agindo de alguma forma distraída e tendo que usar seu poder para consertar o que ela fez. Já sua mestra, Remilia, é uma vampira e, como eu tinha falado, ela é descendente de Vlad Tepes. Isso não é citado em nenhum diálogo, mas é o nome da música do estágio em que você enfrenta ela. Ela tem uma personalidade bem infantil, o que contrasta por ela ter mais de centenas de anos, mas ainda tem uma aparência meio infantil. Ela é bem arrogante e orgulhosa, tendo uma postura de superioridade e sempre tentando se mostrar forte e suficiente como líder da Mansão Escarlate. Além dos poderes básicos de vampiro, ela tem a capacidade de manipular o destino, e sua principal arma é a lança Gungnir, uma referência à mitologia nórdica e o que combina com seus poderes, já que a lança é dita capaz de perseguir o destino e sempre acertar seu alvo.
Tem a Yukari, que é um dos bosses principais e normalmente sempre confundem ela como a causadora do problema, por mais que às vezes ela não esteja. Tudo isso porque ela é bem manipuladora, bem enigmática, ela normalmente aparece quando tá dando problema, então as pessoas acham que é ela a culpada. Outra personagem bem famosa é a Cirno, a fada do gelo, ela é bem infantil, ela é o alívio cômico basicamente das coisas. Inclusive, como eu sou basicamente a única pessoa do meu grupo de amigos que tem um bom conhecimento de Touhou, muitas vezes eu me baseio meus personagens em RPG totalmente em alguma personagem de Touhou. Então eu desafio você, Shinosberg, a identificar todas as minhas referências de Touhou em personagens de RPG e também futuras, caso eu vá fazer alguma. E falando em RPG, você tem que conhecer o nosso livro A Vingança de Hifgor. Ele é uma expansão Dark Fantasy para o seu RPG de mesa baseado em D20, contando com uma quantidade absurda de conteúdo. Seja para criação de personagem com novas raças, classes, subclasses, talentos, seja com coisas para diferenciar o seu combate, com armas novas, magias novas, mecânicas novas, como a nossa mecânica de manobra bélica, contendo posturas e diversas técnicas para você, guerreiro que está cansado de falar só eu ataco. Nós também estamos trazendo novos inimigos e retrabalhando diversos inimigos que normalmente são muito chatos. Você com certeza já se reparou com aquele inimigo que só ataca, que não tem mais nada para fazer, e esse é o intuito do livro da Vingança de Hifgor, trabalhar com esses inimigos e deixar eles únicos para sua campanha deixar de ser monótona e chata. Então, se você se interessou, dê uma olhada nos nossos planos de assinatura, eles iniciam em R$25 e com ele você já consegue ter acesso ao livro, que é atualizado mensalmente com essa quantidade absurda de conteúdo, e em planos mais superiores você pode até ter coisas suas, ideias suas implementadas no livro e até testar o livro em acesso antecipado com playtests. Então, entre no nosso Discord, que é liberado para todo mundo, o link está na descrição, faça sua assinatura pelo LivePix e conecte sua conta com o Discord. Dessa forma você já vai ter acesso a todas as suas recompensas e benefícios da assinatura. Mas o que com certeza faz Touhou ser tão grande, tão diferente, mesmo que seja meio desconhecido para o público ocidental, é a enorme quantidade de coisa fan-made feita desse jogo. Vocês não têm noção. Basicamente, o criador, ele permite você fazer a criação livre, ele tem criação livre de jogo, anime, qualquer coisa que você fizer. Obviamente tem algumas regras com algumas diretrizes, como por exemplo, você não pode pegar coisas oficiais ou feitas por outras pessoas para poder tentar monetizar em cima disso, mas é muito liberado, em quesito de que você tem animes inteiros fan-mades, não tem um anime oficial. Eu encontrei um anime que eu fui ver depois que eu fui descobrir que ele era fan-made. Tem mangás diversos, a maioria dos jogos que você vai encontrar são fan-made. Tem jogo Metroidvania baseado nos Castlevania antigo. Tem um Metroidvania que inclusive é um dos meus Metroidvanias favoritos, que é Touhou Luna Night, em que você joga com a Saco e a empregada que eu falei, e você pode parar o tempo e tacar um monte de faca em seus inimigos. É muito legal, muito divertido. Inclusive eu tenho muita vontade de fazer um vídeo explicando sobre esse jogo, falando como ele trabalha incrivelmente a mecânica de você poder mexer com o tempo e mostrando por que eu considero ele um dos melhores Metroidvanias. Então se você tem vontade que eu faça um vídeo sobre esse jogo, deixe nos comentários. E eu quase sempre me pego olhando na Steam quais outros jogos fan-made de Touhou estão saindo. Como eu falei, as músicas têm diversos remakes, versão de rock, versão lo-fi, versão bossa nova, como Adianta um Pequenino, que é uma das mais famosas, que ficou conhecida pela internet. Até mesmo você, se você quiser fazer alguma coisa de Touhou, você pode, se você seguir as regras lá de direitos autorais. E é por isso que Touhou é tão influente, tão grande. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar do jogo, alguma das coisas, algum dos memes, alguma das músicas você provavelmente já ouviu. E ele já está espalhado pela internet. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês nos ajudar a conquistar nosso sonho de conseguir dinheiro pelo YouTube. Dessa forma nós podemos começar a monetizar e trazer conteúdos melhores para vocês, mais profissionais. Se vocês puderem deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo para fazer com que esse conteúdo se espalhe para diversas outras pessoas e o canal cresça cada vez mais, já seria de muita ajuda. Você pode também assistir os vídeos antigos se você não assistiu, que eu tenho certeza que você vai dar muita risada e se divertir, para nos ajudar a bater as horas assistidas para poder monetizar o canal. Se você puder nos ajudar pelo LivePix, nós aceitamos mensagens. Vocês podem mandar qualquer pergunta, sugestão de vídeo que vocês queiram que nós façamos, tudo através pelo LivePix, ou fazer a assinatura do livro da Vingança de Hifgor, se divertir e ainda ajudar o canal. Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima.